Enquanto os irmãos terminam de se acomodar, nós lembramos aqui o que nos diz o Salmo 122, no versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como é bom podermos estar a cada sábado na casa de Deus. Vemos aqui louvar o nome do Senhor, agradecer, conforme o próprio Marcos já colocou, né? A família Nazar agradecendo pelo aniversário da Safira e do Alexandre Júnior, né? Doar essas lindas flores para a igreja. A igreja realmente se sente muito feliz. E também se sente feliz quando algumas pessoas que a gente sente falta aqui na igreja, de repente aparecem, né? Eu particularmente ainda não tinha visto a Patrícia, viu, Patrícia? Ficamos felizes pela sua presença aqui, soubemos que você esteve enferma durante um tempo, mas graças a Deus está conosco aqui novamente, oramos por você aqui na igreja, na nossa casa também, que Deus continue te abençoando, tá bom? Muito bom tê-la aqui novamente. E o Ministério Pessoal, uma vez por mês, né, tem direito a uma pregação que a liderança da igreja concede. E, aproveitando esses momentos, nós gostaríamos somente de lembrar aos irmãos, conforme o aviso que foi colocado no boletim desta manhã, né, nós ainda temos aqueles mapas disponíveis, é um trabalho que está sendo feito aí durante 2 anos, né, mas nós temos ainda mapas disponíveis, aqueles irmãos que quiserem procurar o Ministério Pessoal para poder pegar os mapas e os livros para serem distribuídos naqueles setores que estão previstos no mapa, me procurem. A gente percebe que a igreja realmente tem feito um trabalho muito bom, principalmente com esses livros, né? Hoje cedo a Bernadette me procurou lá fora, João, olha, eu estou precisando mais de livros, né? Mas eu falei, Bernadette, eu coloquei aqui 50 livros para ficar na recepção aqui no domingo, né? Falei, olha, já acabou tudo, quarta-feira não tinha mais nenhum. Então a gente fica feliz em saber que de alguma forma os irmãos têm trabalhado, e lembrando que nós não temos somente os livros, nós temos aqui no Ministério Pessoal 10 tipos de folhetos diferentes. Esses folhetos normalmente ficam ali, não estão sendo colocados na pasta da escola sabatina, mas eles ficam ali na recepção. Aqueles irmãos que também quiserem pegar alguns folhetos para poderem estar distribuindo, né, para os seus familiares, amigos, ou até mesmo nos locais onde vocês costumam estar, né, pode pegar que temos folheto ali disponível, e se estiver acabando nós colocamos mais lá, mas temos ali, então, 8 tipos de folhetos diferentes para que você possa fazer o seu trabalho no Ministério Pessoal. E nessa manhã nós temos aqui uma parte da equipe do Ministério Pessoal da nossa igreja aqui à frente, né? Gostaria de rapidamente estar apresentando a nossa plataforma. Aqui da minha esquerda para a direita nós temos aqui o André, que tem desenvolvido um trabalho com os jovens aqui da nossa igreja, mas também tem dado um auxílio aqui no Ministério Pessoal da nossa igreja. Nós temos a Natália, que representa cada um de vocês. Ela trabalha nos Desbravadores, trabalha com os jovens da nossa igreja. No Ministério Pessoal, ela não está envolvida diretamente, mas todos nós aqui na igreja somos membros do Ministério Pessoal da nossa igreja. Então a Natália está aqui à frente representando cada um de vocês. Nós temos aqui o Marcos, que tem o nosso diretor associado também do Ministério Pessoal, e tem feito um bom trabalho aqui na nossa igreja. E ao centro aqui nós temos o nosso irmão João Carlos, já conhecido por muitos de vocês. O João tem dado uma força tremenda, não só quando nós frequentamos lá a Igreja da Penha, mas aqui na Vila Matilde também, a igreja tem utilizado o trabalho dele na pregação do Evangelho. E muito obrigado, João, por aceitar esse convite. Junto com o João, nós temos a sua esposa, Esther, que sempre tem dado um apoio também para ele nesse trabalho, João. Que Deus abençoe você e sua família, tá bom? E que você possa, mais uma vez, nessa manhã, ser utilizado por Deus, tá bom? E antes de nós ouvirmos a mensagem que o João Carlos estará transmitindo para nós iremos ter a oportunidade de ouvir uma mensagem musical pelo Wellington. Certeza do amanhã.
nas nuvens me encontrar, e a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. E a cada dia o mal se multiplica, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revela a imagem do pecado, mas o amor de meu Deus é esperança de um majestoso alvorecer. Me traz a paz e a certeza do amanhã. Um novo sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. Eu creio em Deus, meu Senhor e vou encontrar meu Senhor e Rei. Amém? Bom sábado, bom dia a vocês todos que estão aqui, que estão nos visitando, você que está nos assistindo pela internet, que Deus possa abençoar a cada um de nós, você que está aí também assistindo pelo computador. Jesus quer falar o seu coração nessa manhã, não só falar o seu coração, mas Jesus quer estar ao seu lado, te abraçar e dizer para mim e para você que nós somos muito importantes para Jesus. Eu estou muito feliz por estar sendo honrado com essa oportunidade de mais uma vez pregar aqui na minha igreja de Vila Matilde. A igreja que, como eu preguei aqui recentemente, foi muito importante para a minha vida, pelo trabalho que os missionários dessa igreja fizeram há 43 anos atrás, principalmente através da Dirce, ganhando a minha esposa Esther, os seus irmãos, a mãe para Jesus, e um dia eles puderam me alcançar. E eu escolhi essa igreja para frequentar também, lembrando dessa participação tão especial que essa igreja teve para eu poder estar aqui hoje junto com vocês. Eu queria saber também, eu sinto como um presente
esse convite do João Luiz. Obrigado, viu, João Luiz, representando o Ministério Pessoal e a igreja, me convidando. Mas eu queria saber se nós temos presentes na nossa igreja nessa manhã, que são visitantes que não são adventistas. Existe alguém nos visitando nessa manhã, você que não é adventista? Olha se está, levante a sua mão. Fica em pé, por favor. O João Luiz vai levar um presente para você, um pequeno presente para você, que é um grande presente para nós. Mais alguém? Mais alguém não adventista que está nos visitando aqui? Mais alguém na galeria? Temos que ser mais alguém aqui. O João Luiz vai levar um pequeno presente, mas que tem um significado muito grande. Um livro que trata de um tema maravilhoso e que pode ser muito marcante para a sua vida também. Há mais alguém? Se alguém também não tem esse livro, mesmo sendo adventista de outra igreja, pode procurar a recepção na saída, né, João Luiz? E nós temos outros livros lá. Queridos irmãos, nessa manhã eu escolhi uma mensagem de um texto muito forte da Bíblia. Um texto muito impressionante para todos nós. Para a minha vida foi decisivo e fundamental. Quando fui alcançado pelo Evangelho, pelo amor de Jesus Cristo, como eu já preguei aqui, prego sempre, eu não acreditava que tinha perdão para mim. E a pessoa me falar sobre a Bíblia, mesmo sem ele ter uma Bíblia, ele me falou essa história que eu quero ler, eu quero recapitular com vocês nessa manhã, que são uma das histórias mais marcantes que tem na Bíblia. Ela tem tudo o que as pessoas gostam de ver, por exemplo, num filme. Tem ação, tem drama, tem um final, tem uma parte muito triste, mas tem aquela volta por cima, aquela recuperação e um final glorioso. Eu lembro que eu assisti o filme O Gladiador e a minha esposa ficou muito triste porque o mocinho morreu no final. E geralmente nós ficamos tristes quando o mocinho não acaba bem ou quando ele morre. Nesse caso aqui, embora durante uma boa parte da história ele tenha se tornado um bad boy, no final dele foi glorioso. É uma história que vai servir para você que é jovem, como o Wellington que cantou aqui. Parabéns pelo hino inspirado que você escolheu, parabéns pelo você jovem que está aqui por escolher ser aquele peixinho valente que nada lá na Piracema contra a correnteza mais terrível desse mundo e escolheu estar ao lado de Jesus. Você verdadeiramente é um herói. E esse texto serve para nós que somos pais, serve para nós que somos líderes da igreja. Ele tem grandes lições para nos ensinar nessa manhã. Antes de abrir esse texto que está na Bíblia, o que você acha que você e eu sentiríamos se o meu pai tivesse uma grande influência e de repente ele recebesse a notícia do servo de Deus, do ancião aqui o primeiro ancião aqui da igreja, o pastor fosse visitá-lo e dissesse: olha, Deus tem um recado para você. Você está com uma doença, você sabe disso e você vai morrer. Coloque toda a sua vida em dia, acerte tudo na sua vida porque você vai morrer. E aí ele, deitado no seu leito, faz uma oração, reclama as promessas de Deus e fala para Deus que ele foi fiel, que ele seguiu a Deus, e chora. E antes do ancião e o pastor chegarem na sua casa, ou o ancião ou o pastor, Deus manda outra mensagem, fala: vai lá e diga para o meu servo que ele vai viver mais 15 anos. E daí seu pai conta isso para você. Você foi nascer, ele já vivia 3 anos daquela nova vida que o Senhor tinha lhe dado. Eu estive pensando se isso tivesse acontecido com minha mãe, que morreu com leucemia com só 43 anos de idade. Ela teria visto meu irmão, que tinha apenas 3 anos, ter se tornado um jovem adulto. Tanta coisa teria mudado, tanta coisa teria acontecido. Abra sua Bíblia no 2º livro de Crônicas, capítulo 33. Talvez você faça seu ano bíblico, você já leu essa história, mas talvez você nunca examinou da maneira como eu peço que nessa manhã você examine e que o Espírito Santo nos inspire. Por isso vamos fazer uma breve prece pedindo a direção de Deus. Pai Santo e querido,
que eu possa nesse momento ser usado por Ti e dar voz à Sua palavra. Que o Senhor ilumine os nossos corações e as nossas mentes para que possamos entender essa palavra e possamos aprender grandes lições. E eu lhe agradeço imensamente por um dia conhecer esse texto e perceber que através do que o Senhor fez por esse personagem, eu podia ser perdoado, podia ser transformado, e aqui eu estou hoje para ser usado por Ti, em nome de Jesus, amém. Queridos, essa é a história de Manassés. Manassés era filho de Ezequias, um grande rei de Israel. E como eu falei para vocês, Ezequias estava com uma doença grave, iria morrer. Isaías, o profeta, seu amigo, seu conselheiro, o maior profeta messiânico da Bíblia, teve que levar essa triste notícia para o seu amigo e rei Ezequias. E Ezequias orou, chorou, e Deus lhe deu mais 15 anos de vida. E quando ele morreu, aqui diz, que a partir do verso 1 do capítulo 36, que Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. Ou seja, ele tinha 12 anos de idade, mas que responsabilidade colocar em um adolescente um cargo tão difícil para reinar e ser rei de uma nação. Mas ele foi preparado desde o seu nascimento para suceder o seu pai. Na história do Brasil, não muito assim tão longe, também Dom Pedro II, ele era ainda bem jovenzinho quando seu pai renunciou, e ele era o imperador do Brasil. Então ele tinha um grupo de conselheiros para poder orientar e tomar as decisões, né? E ele foi preparado desde o seu nascimento. Ele estudou na escola dos profetas, ele recebeu a orientação dos anciãos, dos sacerdotes, e tinha Isaías como seu conselheiro. Ele poderia ser super bem sucedido como o seu neto Josias foi, que foi o rei que a Bíblia fala que foi o rei mais piedoso e que teve o coração mais consagrado a Deus, e era muito jovem também quando assumiu o trono. Bastaria que ele seguisse pelo bom caminho, que ele andasse com as pessoas boas, que ele se associasse com as pessoas certas. Mas aqui diz que o seu reinado foi longo, 55 anos ele reinou em Jerusalém. E a Bíblia fala que ele fez o que era mal, porque ele não andou nas companhias. E eu lembro de quando o filho de Salomão o sucedeu, ele desprezou completamente os conselheiros do seu pai. Ele ouviu os seus amigos jovens, e os amigos deram maus conselhos, e ele fez tudo errado. Então é muito importante para você que é jovem nessa manhã, e eu posso dizer isso para você de experiência própria, porque um dia fui aconselhado na minha meninice, na minha infância, pelo meu avô, que era muito sábio, e ele sempre dizia um ditado popular muito certo: ande com os bons, porque naturalmente você será bom. Não ande nunca com os maus, porque você pode ficar pior do que eles. E isso aconteceu na minha vida. Eu comecei a andar com os maus e eu fiquei muito pior do que eles. Graças a Deus ainda houve tempo para Jesus me resgatar do abismo para onde eu caí, eu procurei trilhar. Então, se você andar com os bons, você vai assimilar todas as atitudes dos bons, você vai aprender exemplos com eles. Eu li recentemente uma experiência muito incrível, que eu gosto muito, que o fato de você tomar tempo de conversar com pessoas sábias, com pessoas piedosas, com pessoas inteligentes, você assimila isso das pessoas. Os sociólogos não gostam de uma certa definição, mas o homem é um produto do seu meio. Se você procurar se associar com pessoas que não têm um linguajar decente, você vai começar a ter também um linguajar que não vai ser legal. Se você fala com pessoas que edificam, você vai ser uma pessoa nobre, você vai ser uma pessoa bondosa, você vai ser uma pessoa honesta, uma pessoa de caráter. E diz que quando Einstein estava no auge da sua fama, não tinha a mídia que nós temos hoje, onde as pessoas se tornam conhecidas, repentinamente as pessoas viram celebridades do dia para a noite. Naquele tempo não existiam, mal existia rádio, era muito difícil as pessoas verem jornais, as fotos das pessoas, então ele não era muito conhecido
ainda nos primórdios, quando ele era jovem, ainda não era bem conhecido, já tinha fama como uma pessoa inteligentíssima, mas não era assim massificado como hoje. Ali pelo outro lado da internet, talvez tem pessoas que estão lá me assistindo, me vendo, e amanhã depois pode me encontrar em outra igreja. Olha, eu te vi um dia você pregando em Vila Matilde. Então, o motorista de Einstein prestava muita atenção nas palestras que ele fazia. E um dia ele estava indo fazer uma palestra em um local que ninguém o conhecia. Ele falou: olha, eu estou tão cansado que eu não vou aguentar fazer essa palestra hoje. Eu estou cansado demais. E o motorista falou para ele: olha, eu já assisti tanto a sua palestra que eu posso fazer no seu lugar, com certeza. E ele falou assim: você faria isso? Eu falei: então tá bom. Vestiu o uniforme do motorista, e o motorista vestiu a sua roupa, e ele fez a palestra, e a palestra foi brilhante. As pessoas levantaram e aplaudiram, mas pediram para abrir para perguntas. E a pergunta mais difícil fizeram no começo, a primeira pergunta. E o Einstein, ele nunca tinha sido feita aquela pergunta. E o Einstein tremeu e se escondeu, puxou o boné, se encolheu no primeiro banco e falou: agora acabou a farsa, ele não vai saber responder. Mas olha o que é conviver com uma pessoa brilhante. O motorista falou: olha, essa pergunta é tão fácil que eu não vou responder, eu vou pedir para o meu motorista responder. Então a palavra de Deus fala que você esteja sempre preparado para responder a razão da fé que existe em você. Ande com as pessoas boas e naturalmente você será bom, você será brilhante. Não ande com as pessoas más, porque você pode ficar pior do que eles. E isso é verdade, eu sou um exemplo vivo disso. Então Manassés desprezou o conselho dos sacerdotes, dos anciãos, dos profetas e principalmente de Isaías, seu conselheiro, amigo do seu pai. E a Bíblia continua falando a partir do verso 3, aqui do capítulo 3, que ele edificou os altares que Ezequias, seu pai, tinha derrubado, levantou altares aos balins, fez postes ídolos, se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu, edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém está o meu nome eternamente. Nos átrios da casa do Senhor edificou altares a todos os exércitos dos céus, fez seus filhos passarem, ou seja, queimar os seus filhos no fogo no vale do filho de Inom, praticou feitiçarias, adivinhações, bruxarias, consultava médios, adivinhos, necromantes e provocou o Senhor a ira. Olha que mudança radical daquele jovem que nasceu dentro da igreja, foi preparado para ser o líder religioso e civil daquela nação. Ele se tornou um necromante, consultava os mortos. Ele se tornou agoureiro, lançava agouro sobre as pessoas. Vocês lembram de um famoso agoureiro que foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus? Balaão. Então, Manassés também se tornou um agoureiro. Ele adorava todo o exército dos céus. Ele se tornou um astrólogo. Então, às vezes nós pensamos assim: puxa vida, mas são coisas muito graves, né? A pessoa chegar a um ponto desse de se tornar um necromante, um agoureiro, feitiçarias. Mas olha uma das coisas que Manassés eram e que é uma das coisas que eu já vi muitas pessoas cristãs sinceras serem enredadas por isso, e eu quero falar com você nessa manhã. Manassés também era um astrólogo. A astrologia ganha muitos adeptos hoje. Existem personalidades, artistas, políticos influentes, que não começam o seu ano sem encomendar o seu mapa astral. Não saem de casa sem ver a sua previsão do seu signo. Nós não podemos confundir a astrologia com a astronomia. A astronomia é uma ciência muito séria. E graças a um curioso astrônomo dos antigos, descobrimos que não é o Sol que gira em torno da Terra. É ao contrário. Então a astronomia é uma ciência séria. Mas a astrologia é uma ciência da adivinhação, do prognosticismo. E existem muitos desses astrólogos aí que estão riquíssimos. Eles ganham fortunas para fazerem mapas astrais personalizados para as pessoas. E Manassés era um astrólogo. Vocês querem um exemplo? O Hospital Adventista, onde eu trabalho,
coloca uma lista dos aniversariantes. E eu nasci no dia 13 de março. E antes de eu ser adventista, eu achava que era bonitinho o negócio de signo também, até eu aprender a verdade. Assim que eu me converti, aprendi, ou assim diz o Senhor, eu nunca mais quis saber disso, nunca mais li e não me interesso por isso. E aí uma amiga adventista, ela chegou a me abraçar, me dar os parabéns, falou: ai, João, que bonitinho, você nasceu no dia 13 de março, você é do signo de Peixes. E eu falei para ela: eu não sou de signo nenhum, eu só nasci o dia 13 de março. E isso não pode ser uma coisa que cristão curta, esse tipo de coisa. E ela não gostou. E aí eu mostrei para ela pela Bíblia, e li essa passagem, e li inúmeras outras passagens. Eu falei: além do mais, peixe é bonitinho, tudo, mas ele morre pela boca e vai para a frigideira. Não sou de signo nenhum. Então existem pessoas cristãs, sinceras, mas que não resistem se pegar o jornal e vai dar uma olhadinha na página dos horóscopos, e lá muitas vezes está escrito que você pode ganhar na loteria, que você tem que usar a roupa de tal cor, na revista, etc. A grande maioria das publicações seculares tem uma página destinada à astrologia. E aí vem uma das coisas mais terríveis aqui que Manassés fez. Diz que ele fez tanta coisa para provocar o Senhor a ira, e a única pessoa que tinha coragem de advertir Manassés de toda a ruína que ele estava trazendo sobre si e sobre o povo do reino de Judá era Isaías. Ninguém mais ousava desafiar aquilo, porque ele mandava matar. E a Bíblia não relata isso, queridos, mas todos os escritores, os historiadores antigos, incluindo eles Joséfo, historiador judeu, e principalmente Ellen White, que foi inspirada por Deus e escreveu tantos livros inspiradores, que, cansado das advertências de Isaías, Manassés mandou serrar Isaías ao meio. Você pode ler se você estiver na sua casa, se não tiver, providencia o livro Profetas e Reis, você vai ver um capítulo especial sobre isso, sobre o reinado de Manassés, o que aconteceu. Que morte mais terrível, mandada por um homem que foi escolhido por Deus, chamado por Deus, para ser o mensageiro de Deus, não só para aquela nação, mas para todo o mundo, que o reino de Israel foi chamado para ser testemunha ao mundo, como eu e você somos chamados hoje. A nossa igreja, profeticamente, foi chamada hoje para representar o nome de Deus, e trazer uma mensagem de salvação para esse mundo. Aqui no segundo livro de Reis, um pouquinho para trás, no capítulo 21, no verso 16, diz que entre tantas coisas que Manassés fez, ele derramou tanto sangue inocente, que encheu as ruas de Jerusalém de um ao outro extremo, de tantas pessoas inocentes que foram mortas por Manassés. Ninguém tinha mais coragem de se opor a esse homem. Ele tinha se tornado verdadeiramente um bad boy, como a galera gosta de dizer. Um menino mau, que não obedecia. E ele nasceu num lar cristão. E aqui não é uma regra, é uma exceção rara. Quando um filho recebe uma boa educação, geralmente ele é uma pessoa bem-sucedida. Mas às vezes, infelizmente, acontecem as exceções. Por que Manassés fez isso? Talvez muitos pais, e eu encontro em muitos lugares onde eu vou pregar devido à minha história, da minha conversão, por eu ter ido parar numa prisão, ter ficado 20 anos da minha vida dentro das piores prisões do Brasil, e eu encontro pais que vêm me procurar e conversam comigo à parte, que têm filhos com problema de drogas, etc. Por que isso acontece? Porque assim como Manassés, ele usou de uma forma indevida um dos maiores dons que Deus dá para mim e para você, o livre-arbítrio. Quando nós usamos o nosso poder de decisão, o nosso livre-arbítrio de forma errada, a ruína vem com certeza. As consequências vão ficar. E Manassés fez isso. Então isso é muitas vezes um consolo para muitos pais, que além de Satanás ceifar a vida de um jovem, o pai e a mãe que fez tudo certo, deu a melhor educação, deu a melhor orientação, ainda Satanás fica colocando um espinho no coração daquele pai e daquela mãe, além daquela dor de ver o filho no caminho do mal. Onde foi que eu errei? E muitas vezes se sente um fracasso como pai e como mãe, mas fizeram tudo certo, simplesmente aquele filho está fazendo o uso errado do livre-arbítrio que teve. E aí nós vemos aqui no verso 6 também que ele queimava
os seus filhos como oferta para o deus Moloque. Aqui diz que o vale de Inom, muitas Bíblias é de Ben-Inom ou de Iginom, era um local nos arredores de Jerusalém, onde se jogavam os lixos, os detritos, um lugar horrível, e ali eles construíam aquele monumento para oferecer os filhos em sacrifício, para serem queimados. Era feita uma estátua numa forma de uma fornalha, e o fogo era muito forte, muito grande, ali o filho era amarrado e era queimado como oferta satânica para esse deus Moloque. E aqui a Bíblia não fala que foi o seu filho, fala que foram os seus filhos. Foram os seus filhos. Manassés queimou os seus filhos como oferta para Satanás, ao ponto que esse homem chegou. Eu conheci os piores tipos de bandidos imaginais que vocês possam ter ideia. Os piores. Que vocês já viram pela mídia, tudo conheci. Mas eu nunca conheci alguém que tivesse matado uma criança em uma oferta satânica, porque ele não chegaria vivo em uma penitenciária. Lá mesmo num distrito policial ele seria trucidado. Quanto mais um pai que tivesse matado o seu filho. E aí nós podemos pensar, puxa, mas que horror. Mas agora eu quero fazer uma pergunta bem dura e bem difícil para mim, que sou pai, que tenho uma filha, que graças a Deus hoje já é uma jovem adulta, mãe, tem uma filha, está procurando educar nos caminhos do Senhor. E você que é pai, se nós negligenciamos na educação dos nossos filhos, na orientação dos nossos filhos no caminho de Deus, se nós deixamos que muitas vezes programas de televisão indevidos, se nós deixamos que literatura, seja lá o que for, tome conta dos nossos filhos, nós estamos ou não estamos oferecendo nossos filhos para serem queimados futuramente? A palavra de Deus fala que esse mundo será purificado do pecado que pelo fogo. Então é uma responsabilidade muito grande que nós temos como pais, de nós orientarmos nossos filhos desde a mais tenra idade nos caminhos do Senhor, para que nós não venhamos a sermos cobrados por isso. Mas Manassés, mesmo com todas essas orientações, olha como Deus é maravilhoso. No verso 9, Manassés fez errar os Judá e os moradores de Jerusalém, de modo que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e seu povo, porém não deram ouvidos. Deus nunca desiste dos seus filhos. Eu lembro do que o pastor Cidral enfatizou bastante na semana de oração. Não existe ninguém tão mau que não possa ser alcançado. Não existe ninguém que foi tão longe que Deus não possa buscá-lo. E eu senti aquela mensagem tão confortante no meu coração, porque isso aconteceu na minha vida. Queridos, muitas vezes Satanás começa com um enganozinho assim sutil. Ele não ataca a verdade nos seus pontos principais, ele começa com coisas assim como eu falei para vocês da astrologia. Quer ver uma pesquisa que saiu recentemente, que fez muito assim, causou muito susto assim e estranheza nos Estados Unidos, espantou as pessoas. Colocaram uma pesquisa, os Estados Unidos foi fundado com base na adoração ao verdadeiro Deus e na liberdade. Foi a base da Constituição americana. Mas hoje, por incrível que pareça, os Estados Unidos são o estado onde tem o maior número de seitas satânicas e de diferentes tipos de religiões que não adoram o Deus verdadeiro. E muitas pessoas, Deus sempre levanta pessoas fiéis, e as pessoas preocupadas principalmente com esse envolvimento das pessoas com astrologia, fizeram uma seguinte pesquisa. Colocaram na mídia o perfil de duas personalidades, o perfil astral de duas personalidades, e mandaram as pessoas ligarem, era uma rede de jornal, de TV e de internet, ou mandar e-mail, ou coisa parecida, para se identificar com uma daquelas personalidades. Uma delas monopolizou a opinião pública. Ela teve um número incrível de pessoas que ligavam e que se diziam que aquela pessoa era moderna, aquela pessoa era cabeça aberta. Eu sou essa pessoa, eu me identifico com essa pessoa. E a outras pessoas consideravam muito retrógrada, reacionária, careta, quadrado. E esse negócio de ser quadrado é uma coisa muito preocupante. Tem uma famosa marca de bebida aí que o pessoal fala que deve ser redondo.
E eu vi postado na internet, no site nosso, uma coisa linda, com aquele logotipo, e estava escrito assim, ó: eu prefiro subir quadrado do que descer redondo. Vocês entenderam a mensagem, né? Ou seja, eu prefiro ir com Jesus sendo taxado de quadrado do que eu descer, para onde o pessoal fala, redondo. E esse perfil teve menos de 10% dos votos. Chegou o grande dia de revelar quem eram aquelas personalidades por trás. Políticos, artistas, intelectuais se identificavam com aquela personalidade que estava abafando. Quem recebeu menos de 10% era um pacato pastor protestante de uma cidadezinha dos Estados Unidos. E aquela personalidade que tinha magnetizado as pessoas era um dos piores bandidos dos Estados Unidos, que estava aguardando sua vez de morrer no corredor da morte numa penitenciária americana. Então, é muito perigoso esse tipo de coisa. Não tem nada. Sou do signo tal. Olha o que aconteceu com Manassés. Deus insistiu, ele matou Isaías. E muitas vezes Deus fala ao meu coração, fala ao seu coração. Eu tenho um cunhado que está fora da igreja há muitos anos e eu oro todos os dias por ele. E ele me disse um dia que ele estava numa balada, se divertindo, bebendo, e ele escutou uma voz assim: aqui não é o seu lugar. Deus não desiste, Deus insiste. Mas vai chegar um momento, se a pessoa endurecer o seu coração, mas se Deus, que aí é o pecado contra o Espírito Santo, a pessoa se torna insensível ao apelo do Espírito Santo. Mas se Deus tem um plano para a sua vida, Deus não vai desistir de você. Deus não vai desistir daquela pessoa que você ama, que talvez está longe do Senhor. Daquela pessoa que você talvez já está perdendo as esperanças de que ela volte para os caminhos de Deus. Deus muitas vezes permite que você vá bem longe, que você sofra, ou que a pessoa sofra, porque a pessoa caia, se machuque. E Ele vai encontrar, o Espírito Santo, no momento oportuno, um lugar no coração dessa pessoa. Ou foi o que Deus permitiu que acontecesse comigo? Permitiu que eu vagueasse por penitenciárias, por presídios, que eu sofresse torturas, que eu ficasse 1 ano sem ver a luz do sol em um castigo, para um dia Ele poder me encontrar lá dentro da penitenciária do Carandiru, onde Ele me encontrou no meio daquele tumulto de um morticínio, e ali Ele encontrou um momento de Ele falar ao meu coração. E olha o que Ele permitiu que acontecesse com Manassés. Verso 11: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés, colocaram um gancho no seu nariz, amarraram-no com cadeias de bronze e o levaram à Babilônia. É onde hoje é o Iraque. Distava aproximadamente 800 quilômetros de Jerusalém. Colocaram um gancho no nariz de Manassés. Esses ganchos geralmente eram colocados nas feras, nos touros selvagens que eram colocados nas arenas, para poderem serem dominados. Colocaram esse gancho no nariz de Manassés. Colocaram aquelas cadeias de bronze. Nós hoje, quando falamos, talvez alguém de vocês comente: puxa, mas eu não conhecia a história do João já esteve numa cadeia. Não, eu não estive numa cadeia, eu estive num presídio. Algumas vezes colocaram cadeias. Sim, cadeias se colocavam nos pés. Nos braços eram algemas. Aqueles grilhões, também existiam os grilhões, que geralmente com uma bola de ferro. As cadeias eram braceletes fortes que se colocavam nos tornozelos, unidos por uma corrente. Não tinha um camburão que transporta os presos hoje. Eles colocam num camburão que cabe 10, colocam 20, 30. Não entra ar, não entra nada. Mas nem isso tinha naquele tempo. Provavelmente ele foi amarrado atrás de uma caravana de cavalos, de jumentos, de camelos, e fez aquele trajeto de 800 quilômetros, que segundo os estudiosos levou aproximadamente 3 meses para que se chegasse lá em Babilônia, onde hoje é Bagdá. E não eram presídios superlotados, imundos como nós temos hoje. Pelo que nós vemos nos filmes épicos e bíblicos, eram geralmente masmorras escavadas nos subterrâneos. E eu lembro do filme do Ben-Hur, que eu gosto muito, que quando foram achar a mãe, a irmã do Ben-Hur, elas estavam leprosas, tiveram que arrombar a porta porque a fechadura não funcionava mais. Eram daquele tipo, mais ou menos, as prisões. Agora imagine esse homem que nasceu num berço de ouro, que tinha todo um séquito de servos para o servir, que tinha pessoas só para experimentar a sua comida, para trazer diferentes tipos de roupa para ele escolher a qual ele vestia naquele dia. Ele ser colocado numa masmorra, num presídio daquele.
A Bíblia não fala quanto tempo ele ficou naquela prisão. Mas eu sei qual é a rotina dura, triste e desesperadora de uma prisão. Os dias são sempre iguais, são sempre desesperadores. E Manassés não teve como corromper nenhum carcereiro, como hoje muitos deles vendem fugas. Vocês lembram bem mais adiante, tantos anos depois, que o carcereiro ia se suicidar quando pensou que Paulo e Silas e os outros presos tinham fugido, porque o carcereiro pagava com a vida a cada prisioneiro que fugia. Talvez ele tenha tentado, eu não sei, chamado algum carcereiro: olha, eu estou preso aqui, mas eu não sou um malandro pé de chinelo, um maloqueiro, não, eu sou um rei, eu tenho dinheiro guardado. Ninguém ia dar uma fuga para ele. Talvez ele tentou olhar para o céu, adivinhar alguma coisa pelas estrelas, porque ele se considerava um agoreiro, um adivinhador. Não sei. O que eu sei, o que a palavra de Deus fala, olha o que diz no verso seguinte aqui. Ele estava preso, estava naquela masmorra, e em sua angústia, verso 12, ele suplicou ao Senhor Deus, humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, e fez oração, e Deus se aplacou para com ele, ouviu sua súplica, tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Amém? Deus seja louvado por isso, queridos. Quando eu li essa história, foi a primeira história que eu fui ler na Bíblia, porque eu acreditava que para mim não tinha perdão. Eu caí ajoelhado aos pés de Jesus e falei: Senhor Jesus, se o Senhor pode transformar e mudar a vida desse homem, perdoar esse homem, libertar esse homem, o Senhor pode fazer isso comigo também. Então, Senhor, a minha vida é sua. Que Deus maravilhoso que nós temos. Será que você já tinha perdido a esperança de alguém que você quer muito trazer para a igreja? Que Deus transforme a vida dele? Será que a sua esperança não se renova nessa manhã, você recapitular essa história maravilhosa da Bíblia, da palavra de Deus, e relembrar como esse Deus que você escolheu servir é maravilhoso, como esse Deus é bom, de como esse Deus é longânimo, misericordioso, maravilhoso? Deus está disposto hoje a fazer coisas tão lindas como essa. E olha o que ele fez na vida de Manassés no verso 16. Diz que Manassés reparou o altar do Senhor, ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas e ações de graça, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Deus quer transformar a sua vida, Deus quer mudar a sua vida, Deus quer te perdoar, Deus quer perdoar aqueles que vocês amam, aqueles que nós amamos. Deus quer não só restaurar a nossa vida, Deus não quer apenas nos dar um reino terrestre passageiro, como devolveu novamente a Manassés. Deus quer que eu e você desfrutamos do reino eterno ao seu lado, para sempre, um reino que não passará. Eu me identifiquei muito com essa história por trazer esperança ao meu coração, e tal qual Manassés, Deus me encontrou lá nas profundezas daquela penitenciária, sem esperança, sem família, e hoje Deus restaurou a minha vida. Hoje eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho uma filha linda, eu tenho uma netinha maravilhosa. Em final de outubro eu terei outra netinha, para a honra e glória de Deus. Quero ser um exemplo para ela. Quero ter uma testemunha viva para ela de que vale a pena entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, que vale a pena confiar em Deus, que vale a pena renunciar às tradições, costumes, tentações desse mundo. Eu quero fazer um apelo especial para você que é jovem, que está aqui nessa manhã. Não desista, não se abata com as críticas que você sofre. Quando te chamam de careta, quando te chamam de quadrado, lembra do trocadilho que eu te falei aqui, é melhor subir quadrado do que ele ser redondo, com certeza. Muito em breve Jesus virá nos buscar, muito em breve nós não vamos mais ver as coisas tristes que nós vemos hoje. Não tenha vergonha de falar de Jesus para as pessoas, de falar desse Deus maravilhoso, que está disposto a fazer maravilhas na minha e na sua vida, que fez maravilhas na minha vida, que perdoou esse homem. Imagine quando Jesus voltar nas nuvens do céu. Que festa maravilhosa. A Beth se encontrar com o pastor Alexandre, com o seu esposo. Eu encontrar a minha mãe, que entregou a sua vida nos últimos dias de vida, naquele hospital onde ela faleceu. E nós vermos Manassés e Isaías se abraçarem e se encontrarem.
O que será que Isaías vai dizer? Ele foi ungido com a brasa viva do altar. Sabia que Deus era amor e deu a sua vida. Mas eu tenho certeza que ele vai abraçar Jesus e vai dizer: Senhor, o Senhor me ensinou o quanto o Senhor era bom, eu vi a sua glória, eu vi a sua grandeza, mas eu não imaginava que o Senhor era tão bom assim. Se Manassés está aqui, eu não morri em vão. Eu espero que você não queira perder emoções e alegria tão grande, porque esse dia está muito perto. Vamos falar de Jesus. Vamos pregar de Jesus. Vamos levar grande esperança para essas pessoas que não têm esperança e estão buscando em tantas coisas vãs desse mundo. E dizer para elas que eu e você e elas somos a coisa mais linda, mais preciosa para Jesus. Que Deus nos abençoe para isso. É minha oração em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Agradecemos ao João Carlos pela bela mensagem que nos trouxe nessa manhã. Que o Senhor seja louvado por essa mensagem, João. Encerrando então o nosso culto, nós iremos cantar o hino Jesus me transformou. É o hino número 109 do nosso Cenário Adventista.
Obrigado, Pai querido, por seu amor ter transformado as nossas vidas. Que nós possamos nunca sair dos seus braços de amor. De que nós nunca venhamos a desistir de insistir com queridos nossos que estejam longe de Ti, com pessoas que muitas vezes aos nossos olhos limitados, nós pensemos que nunca mais terão oportunidade, que não irão lhe aceitar. Ao recapitular histórias tão lindas como dessa manhã, nossa fé se renove, nossa esperança também possa se renovar, e nós possamos todos juntos nos abraçar e levar a sua mensagem de esperança, de salvação para todos aqueles que nos rodeiam, que de alguma forma o Senhor permitir que nós possamos ter algum tipo de influência, de contato com cada um deles, Senhor. Lhe peço uma bênção especial para os jovens dessa igreja, para que eles possam receber um poder especial de Ti, para que os livre das tentações, de todas as dificuldades, das seduções desse mundo, e eles permaneçam firmes diante de Ti aqui na igreja. Que o Senhor abençoe a liderança dessa igreja, o ancianato, o pastor. A cada um de nós, Senhor, nos usa para sermos um farol de luz a resplandecer do Seu amor nesse bairro. Nos dá um bom restante de santo sábado na Sua presença e em todos os momentos da nossa vida, com a Sua guarda e a Sua proteção. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome do Senhor Jesus, que vive e reina de eternidade e eternidade. Amém. Enquanto saímos, vamos cantar o hino Que Prazer é Ser de Cristo. O número é 271.